E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h50, 16h04. Vamos aí para nossa análise semanal do Bitcoin. Na verdade, hoje eu nem ia fazer análise, porque não tem muita coisa para falar do Bitcoin, na verdade, né? A gente sabe que a gente está nesse canalzinho aqui já tem um tempinho, né? Essa acumulaçãozinha aqui, possível acumulação. E a gente teve aqui só uma alta agora, né, recente, rompendo ali a primeira zona, que é de 100%, que estava ali nos 29.490, a gente já está batendo os 30.241 nesse exato momento, né? O próximo alvo seria aqui nos 32.136 dólares, né? Então, assim, não tem realmente muita coisa que falar aqui, então vou ser bem breve hoje, tá? Só para não deixar de não atualizar vocês, beleza? A gente está num gráfico diário do, do Bitcoin e vamos aqui pro. A única coisinha que aconteceu aqui. Cara, esse meu mouse aqui não, vou te falar, velho. Pera aí, galera. Pronto, consegui fazer o que eu queria. Pronto, beleza. Então a única coisa que aconteceu aqui de novo foi que o mercado ele ficou andando desse lado, né? Aqui, andou lateral. A gente, na verdade, pensei até que esse volume, a gente anda lateral por um bom tempo aqui, até o volume ficar, até o dinheiro trocar de mão, vir para cá, nessa região. Não foi o que aconteceu. O mercado ele acumulou um pouco aqui e já deu um spike aqui para cima, certo? Então o que a gente tem que ter em mente aqui foi o que aconteceu, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai fazer isso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um nível de acumulação. E a gente teria aqui uns 50% desse nível de acumulação. É a mesma coisa como se estivesse operando uma barra de fluxo. Isso no gráfico semanal vou falar para vocês. Então o que? O mercado andou de lado aqui, ficou juntando aqui energia, né? E note que a gente não tinha aqui, ó. Muita gente sei que tá falando aí, mas o mercado tá subindo sem volume, não tem volume, tal. Só que em todo esse tempo que o mercado ele começou a andar aqui lateral aqui, a gente estava tendo aqui negociações, tanto de compra como de venda, né? E geralmente os players eles fazem esse tipo de movimento aqui para realmente não chamar muita atenção dos outros participantes, né? O mercado fala que está cansado, o mercado está morto, mas muito pelo contrário. Quando o mercado ele começa a andar de lado nessas regiões, é nessa hora que realmente o dinheiro está trocando de mão. É nessa hora que acontece essas trocas aqui de grana, né? Então aqui a gente tem um gráfico diário, o mercado andou de lado aqui nessa região, então toda a grana ficou aqui, ó. No gráfico diário continua aqui. No gráfico semanal está aqui nessa região, vou já mostrar para vocês. A gente também teve uma região de negociação aqui, nessa região, e agora a gente começou a fazer uma aqui, ó. Só que já estourou, certo? Então, uma vez que a gente estoura essa região, teoricamente, né, falando aqui, o mercado ele tende a corrigir para vir buscar uns 50% e pegar a sua retomada aqui. E assim vai. Continuo acreditando que isso aqui é uma onda 3, onda 1, onda 2, onda 3. Aqui seria o máximo da expansão de 127, certo? Note que aqui, ó, a gente caiu em 1, 2, 3, 4, 5. Teve 5 ondas aqui para baixo para depois a gente fazer aqui o spike, certo? Então o que está acontecendo é só isso, galera. Não tem o que falar, tá? Realmente a gente fez aqui uma acumulação, está trabalhando acima de 50%. A gente pode ter correções, essas correções seriam normais aqui no nível de 50% desse range e tá tudo bem para mim até o momento, tá? Até o momento tá tudo bem. Essa região aqui que a gente rompeu dos 29.493, ela vai ser região de suporte agora? Pera aí, galera, rapidão. Pronto, é porque tava passando uma moto aqui, é foda. Então essa região aqui, ela vai ser uma região de suporte? Não acredito que seja uma região de suporte essa região aqui, galera. Eu acredito mais que a região de suporte mesmo vai ser no 50% desse range aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui no 50%. Então, essa região de 50% para mim aqui é região interessante. Então, o mercado ele vem aqui, cai, vem testar essa zona. Pô, aqui para mim é interessante. A gente tem volume aqui, ó. Então, toda vez que se o preço chega nessa região aqui, teoricamente aqui os preços que estão posicionados na acumulação, eles tendem a defender aqui para botar o preço deles para cima, tá? Então, acredito que um grande suporte do Bitcoin nesse exato momento agora seria essa região aqui, olhando, falando de macro, né? Ali dos 28 mil, mais ou menos, tá? A gente está agora nos 30.090, certo? Quando a gente vai passar por um gráfico semanal, a gente tem o que? Agora uma barra interessante, né? Essa barra aqui era para ter tirado esse... A gente tem uma barra interessante no semanal. Ó,
Se tu for botar aqui em tudo, a maior barra era essa aqui, por isso que eu fiz a difference, né? E agora a gente tem a maior barra aqui no semanal. É essa aqui. Foi feita dia 13 de março de 2023. Essa região aqui nem sequer testou 50% dela. E aqui a gente começou a ficar acima já do fechamento. Fechamento não, da máxima dela. Então, cara, na minha opinião, se eu fosse operar um semanal, eu pegaria aqui e fazia esse mesmo esquema. Pronto. E traçaria aqui uns 50% dessa região, que seria aqui nos 25 mil. Nisso semanal, tá? Então, ou seja, se o preço ele tende a vir buscar essa região aqui para mim é interessante, que é uma região de compra aqui no Bitcoin. Por quê? Porque eu tenho um volume aqui embaixo. Eu até falei isso para você na aula passada. Tem volume aqui também. Aí, se a gente perder 50%, daria um gatilho de fraqueza? Sim, porém, a gente tinha volume aqui embaixo, tanto nessa região aqui como no semanal. Então, não tem como eu acreditar que o mercado, ele perdendo esse 50% aqui, ele vai me dar indício de fraqueza. Muito pelo contrário. Pode ser que o mercado faça isso aqui para fazer uma armadilha aqui, porque aqui tem volume. Então, não tem por que eu acreditar que o... Perdão. Não tem por que eu acreditar que o mercado vai fazer esse movimento aqui, romper 50% e vir jogando tudo para baixo. Eu não acredito. Por mais que lá no mensal a gente está vendo aqui uma grande movimento de queda, aquela queda toda que eu falei para vocês, que tipo, ela não é descartada, mas não tem nenhum tipo de gatilho ainda aqui para eu começar a falar dela. Então não tem por que ficar falando disso, tá? Até mesmo porque fica muito conteúdo aí, não dá. Então vocês sabem muito bem que toda vez que acontece um movimento desse, ó, tipo aqui, ó, eu vou pegar esse movimento, tá? Eu vou pegar esse movimento aqui nesse dia, pegar ele todo aqui, eu vou travar aqui o 50% dele, desse movimento. Então, o que acontece com o mercado? O mercado, ele vem, faz essa barra aqui grande. Essa barra grande aqui a gente destaca aqui, ó. E aí a gente tem os 50% dessa barra, isso semanal. O preço perde? Porra, não ia fazer nada. Aqui é pensar em que aqui? Pô, barra de continuidade. A gente tá abaixo de 50%. Aí depois o mercado ele começa a vir, pronto, rompeu. Pô, rompeu, ficou acima da máxima já dela. Não ganhamos mais de 50%. Ou seja, já era. Teve a chance de jogar o mercado aqui para baixo e não conseguiu. Então, automaticamente, essa barra aqui, que eu pensei, né? A gente pensa que é uma barra de continuidade, é uma barra de absorção. Então, não tem por que eu ficar vendido. Então, não tem por que eu não comprar nessas regiões. Essas regiões são regiões realmente importantes. Aqui vale muito a pena tomar risco. Eu estou falando de gráfico semanal, tá, galera? Então, se tu for pegar esse dia aí, ó, esse dia foi o dia 9 de março de 2020, tá? Então, assim, a gente teve um volume elevado. A gente teve aqui, ó, essa aqui são as negociações de 2017, só que aí nesse dia aqui, 9 de março de 2020, teve um volume elevado. E aí a gente pegou e teve um volume elevado aqui também, ó, no fundo, se eu não me engano. No fundo, ó. Foi o mesmo tamanho? Não, foi até um pouquinho maior. 17 de maio de 2021. Isso aqui eu já estava falando para vocês. Aqui eu já estava falando de alta para vocês aqui. Se eu pegar aqui e for marcar os 50% da barra, só que eu marquei aqui um range, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu marquei um range. Isso aqui, ó. Se eu pegar e marcar, eu tenho isso. Aqui, ó. 50% da barra. Certo? O que eu tenho aqui? Pô, eu tenho a força aqui. O mercado caiu com força, fez o volume elevado, começou a ficar abaixo de 50%. Nada de pensar em venda de compra aqui. O mercado tentou perder, não conseguiu. Tentou perder a segunda vez, não conseguiu. Pô, rompeu 50%, beleza, voltou. Cara, aqui é no 50%. Fez o ABC para cima. Isso aqui tudo eu falei para vocês desse ciclo aqui, é que eu já estava lembrando. Porque já tem até desenhado aqui para vocês aqui, ó, todo o ciclo aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, aí eu falei do ABC, a absorção, aí possivelmente ia fazer uma onda ABC. Então isso aqui tudo eu comentei. E aí eu falei que poderia fazer aqui uma onda 5 lá para baixo. E tava lá nos 10 mil praticamente, ó. Tá vendo? Só que aí eu falei para vocês, pô, para chegar aqui nos 10 mil aqui, eu tenho que ter indício que vai chegar nos 10 mil. Enquanto se não tiver indício que vai chegar aos 10 mil aqui, eu não vou falar para vocês. Eu até não falei para vocês dessa onda 5 aqui. Enquanto não rompeu aqui, ó, essa região de acumulação. Porque a gente veio aqui, bateu, tentou segurar, não segurou mais e veio para baixo. Aí eu comecei a falar de uma possível onda 5 aqui, lá nos 10, 11 mil dólares. Ainda lembro disso. Só que aí no meio do caminho, o que acontece? Barra do volume elevado. Dia 7 de novembro de 2022 aqui. Se eu for marcar ela aqui no semanal, eu ainda não tinha nada disso aqui, né? Se eu for marcar ela aqui no semanal, galera, isso aqui eu deixo até uma aula para vocês sobre, tá?
aí no YouTube. E aí eu tenho 50% aqui, ó. Então, mais uma vez, o que aconteceu? O mercado fez a barra de fluxo elevado, começou a trabalhar acima. Opa, não ganhou 50%. Fala, não, aqui não tem como. Teve até essa época, eu me lembro que eu falei que aqui não era para fazer nada, porque realmente a gente ainda não tinha indícios de absorção. Só que lembra que eu tracei a dífice? Eu falei, galera, teria que no mínimo perder a dífice aqui também para eu ficar mais preocupado com o Bitcoin. Enquanto não perder a dífice, eu vou ficar de boa. E o mercado segurou na dífice, até que ele rompeu a região no semanal. Ele rompeu os 50%. A dífice não foi rompida. E já por essas regiões aqui, lá no gráfico diário, estava passando a POC aqui nessas regiões. E aí eu me lembro que eu já estava comprando Bitcoin nessas regiões também. Eu já estava fazendo aqui meus aportes. Não, acho que foi nos 16, 15, 16 mil mais ou menos. Eu já estava fazendo meus aportes justamente porque a gente não tinha mais essas regiões aqui, ó, de diffs, né? As diffs aqui eu não estava perdendo. Então essa era a maior barra que eu tinha. A diffs testou uma, duas, três, quatro vezes aqui, não conseguiu perder e não perdeu mais. Então a gente teve aqui o quê? Uma onda ABC aqui para cima. Quando o mercado voltou aqui para testar essas regiões de 19 mil dólares, eu falei o que para vocês? Tá tudo registrado, galera. Tá? Eu falei que aqui era a região de compra, que aqui era a região que a gente teria que tomar bastante cuidado, porque tinha muita gente falando de queda brutal aqui. E eu falei, pô, galera, essa região aqui é uma região semanal, isso aqui possivelmente a gente pode ter uma onda 3, certo? E aí o que está acontecendo agora aqui, ó? Onda 1, onda 2, onda 3. Na minha opinião, onda 3 pode vir até 127, que é os 32 mil dólares. Depois disso aqui a gente pode sim ter uma correção aqui, para vir buscar até o 50% da barra semanal, que agora a gente tem, para poder fazer aqui a onda 5. Aí depois, isso aqui tudo pode ser uma onda 1, fazer a onda 2 e assim sucessivamente, tá? Então é isso que eu falei aí resumidamente aí sobre o Bitcoin no longo desses dias aí, certo? Então a gente está aqui atualmente agora nos 30.260, ainda tem margem aqui para ganhar essas regiões aqui no semanal, beleza? No mensal, o que eu falei para vocês, de uma queda um pouquinho mais longa, foi no mês? Foi, deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Peraí. Cara, esse negócio aqui é fogo. Até no mensal, mano, eu tenho que, não, eu vou comprar um outro mouse para mim. Até no mensal, cara, eu vou tirar esse aqui hoje para vocês, tá? Vou tirar esse aqui hoje para vocês. Ah, não, eu vou deixar desenhado. Só para mostrar para vocês. Então, o que, que a gente tem aqui no mensal? No mensal, eu tenho isso aqui, ó, que eu não vou falar para vocês ainda porque eu não acredito. Onda 1, onda 2, onda 3, aí a gente pode fazer a onda 4 e pode fazer a onda 5 para baixo. E pode fazer onda 5 para baixo. Aí vai lá para os 10 mil dólares. Eu tô botando mais do que isso aqui, galera. Zero aqui, mas vai lá para os $1.000. $1.000 não, 10 mil dólares mais ou menos, que seria aquela minha onda 5 lá do diário. Mas, galera, para eu acreditar nisso aqui, tá? Para eu acreditar nisso aqui, eu teria que deixar tudo aquilo que eu falei no gráfico semanal e no gráfico diário de mão, como se não existisse. E aquilo existe, entendeu? Então não tem como eu falar nessa possível onda 5 no mensal. Não tem por que eu falar disso aqui. Tá? No mensal, a gente vai pegar aqui e vai marcar a maior barra. Onde está a maior barra? Está aqui, ó. Esse candle aqui. Esse candle foi dia 1 de setembro de 2022. Então, se eu pegar ele aqui e marcar, isso aqui é o básico do básico, tá, galera? Eu tenho aqui o quê? Os 50%. E aí, o que o mercado ele faz? No mensal, ele pega, fica brincando 50%, pô, já era. Caiu. Falou, opa, aqui não nem pensar. Queda absoluta aqui, né? Pô, no mensal aqui tá rompendo 50% para baixo, só que aí o mercado, pô, estoura para cima. Quando ele estoura para cima, ele vem aqui dar uma colher de chá novamente, no 50%, ó, na maior barra de fluxo. E aí começa a subir. E aí praticamente o nosso alvo tá ali, nos 32 mil, que seria aqui esse ABC que a gente está marcando. Então, assim, não tem como eu ficar acreditando que o mercado vai fazer essa onda aqui. No mínimo, ele tem que perder aqueles níveis no semanal, perder níveis no diário, para perder aqui os 50% aqui dessa maior barra aqui do mensal. Então, não tem como eu deixar tudo que eu falei para trás. Não tem como acreditar nisso, né? Porque eu acho que tem muita gente que pega aqui e começa a traçar isso, 1, 2, 3, 4, 5, agora vai lá para baixo. Por quê? Porque as ondas de gelo. Aí ele não leva em consideração o volume, não leva em consideração nada. Só pega um gráfico limpo, ele vai pegar isso aqui, ó. Opa.
ele vai pegar isso aqui, não tem nenhum indicador, é só o gráfico mesmo para eles e acha que isso aqui vai acontecer, entende? Então assim, o mercado ele é um pouquinho mais dinâmico, ele é um pouquinho mais detalhado. E tu ficar olhando só candle, sem dar peso para o volume, eu acho, na minha opinião, um erro, né? Eu acho, na minha opinião, um erro. Então não tem como eu falar nessa queda ainda, não acredito em uma queda no Bitcoin. Acredito sim que a gente vai bater os 32, que é a nossa... Caramba, mano, que é a nossa... Os nossos alvos, né, que já está desenhado desde aqui de baixo, aqui, ó, desde aqui de baixo, já está desenhado. Quando a gente começou a subir aqui, eu falei dessas possíveis ondas aqui. Obviamente que não era certinho, porque eu não tinha uma projeção, não tinha como olhar uma projeção aqui, né? Não estava certo. E depois que o mercado subiu isso aqui tudo e começou a cair, eu falei, agora eu tenho uma projeção. E aí, quando o mercado bateu nessa região aqui, tanto que eu botei uma difference aqui, né? Essa difference aqui é um suporte no Bitcoin nos 24.515, né? Então, assim, eu vou deixar 2 vídeos com sugestão aí no final para vocês observarem o que eu estava falando aqui nessas regiões aqui, para quem está começando a me seguir agora e tal, beleza? Então, assim, realmente no Bitcoin hoje não tenho o que falar. Eu só fiz mesmo essa análise aqui para vocês. A única coisa de diferente que tem aqui no Bitcoin é esse nível de acumulação, tá? Esse nível de acumulação aqui, o mercado acumulou essa região, eu tenho um nível de 50%, e se o mercado ele corrigir até essas regiões aqui dos 50, para mim é normal, né? É uma correção normal, não vou acreditar em queda absoluta, que não tem como acreditar nisso, para ele poder pegar a retomada aqui do fluxo novamente, tá? Ou daqui ele já vai aqui, vai romper e por aí vai. Não tem como eu saber, não tem como eu chegar aqui e afirmar alguma coisa para vocês, tá? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo se possível. Qualquer sugestão, crítica, elogio vai ser muito bem-vindo aqui, beleza? Então, no finalzinho agora eu vou botar 2 vídeos que eu falei dessas altas aqui no Bitcoin, quando ninguém estava falando em alta aqui nele, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Os...